Olá, pessoal! Eu espero que todos estejam bem, tá? Para que a gente hoje tenha uma boa aprendizagem, porque hoje nós vamos ter aula de ciências. E o nosso assunto de hoje é falar sobre nutrição do corpo humano. Nós vimos nas aulas anteriores que os alimentos, eles nos dão nutrientes e estes exercem diferentes funções em nosso organismo, fornecendo energia e renovando as nossas células para que a gente cresça forte, saudável e com saúde. E para esses nutrientes desempenharem bem as suas funções, os alimentos que ingerimos, eles precisam passar por um processo de transformação. Vamos entender qual é esse processo de transformação, tá? Fritz Hahn, ele era um médico alemão, né? E ele retratou o ser humano como uma máquina. Veja só, né? Por que ele retratou como uma máquina? Porque o ser humano ele se alimenta, o ser humano anda, o ser humano é inteligente, o ser humano aprende, come, e acontece também um monte de coisa no nosso organismo, né? Então, ele fez essa comparação, né? Na obra de arte dele. Então, ele apresentou lá o sistema digestório, né? Da forma dele, né? Bem mecânico mesmo. Aqui também é o sistema digestório, né? Para a gente entender o que se passa dentro do nosso organismo, tudo isso aqui, que é um processo, nós temos que entender que a nossa alimentação ela começa pela boca, aí desce pela faringe, desce pelo esôfago, ó, o esôfago, vem para o nosso estômago aqui, ó, tá vendo? O sangue é filtrado pelo fígado aqui, né? Aqui, quando ele vem para cá, ó, já é o intestino delgado, a comida. Depois passa pelo intestino grosso, que no final termina com as fezes indo para o ânus, né? E a tia vai explicar com mais detalhe esse processo. Vamos lá. A formação do sistema digestório. Como ele é formado? Ele é formado pelo tubo digestivo e por órgão em anexos, que nós vamos ver. Pelo tubo digestório nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Aqui faltou o nome grosso, tá? Que são justamente esses aqui que a gente acabou de ver, certo? Os órgãos em anexo são as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e os pâncreas. Eles produzem e armazenam substâncias que auxiliam no processo de digestão. As glândulas salivares, ela produz um líquido que é a nossa saliva, tá? O fígado, o processo de filtração. A vesícula biliar é o processo que quando a comida chega dentro do intestino, ela solta a bilis, que é um líquido que vai processar esse alimento, formando um líquido, né, para jogar para o intestino, junto com os pâncreas, né? Eles produzem e armazenam, como eu falei, um processo, auxiliam no processo das substâncias, né, no processo de digestão. Eles vão fazer todo esse mecanismo, esse processo para que aconteça esse nutriente que entra no nosso organismo e o que não presta sai. As etapas do processo digestório dos alimentos. O que é que acontece, né? O processo digestório se inicia na boca, como a tia Dilma falou. O alimento que você come, ele vem para cá, para a boca. E na boca, os dentes vão fazer o processo de trituração junto com esse alimento, com a saliva, né, que vai molhar esse alimento. E também com o processo da língua fazendo movimento para empurrar esse alimento.
Esse alimento vem por aqui, é empurrado, ó. É empurrado pela faringe. A faringe é um órgão que conduz o alimento da boca para o estômago, para o esôfago. Aí aqui, ó, ela vai para o esôfago. O esôfago é o órgão que conduz o alimento até o estômago por movimentos peristálticos. É o movimento que ele vai empurrar. Ele pega aqui o alimento e sai empurrando para lá, até passar pelos outros órgãos, né? Então, saindo do esôfago, ele vai para o estômago. No estômago aqui, ó, tá? O esôfago é esse estômago aqui, ó. O estômago, ao chegar no estômago, a parte proteica do alimento é desligada pelo suco gástrico, né? A parte proteica, desculpe, ela... Então, aí essa substância ácida produzida pelo órgão, que é o quê? A vesícula biliar, né? Esse líquido, ela vai dissolver esse alimento e vai mandar para outro órgão, né? A vesícula biliar que acontece aqui é um órgão que armazena a bile e é produzida pelo fígado, liberando no intestino apenas no momento da digestão, né? Veja só, então no momento que a comida entra, tá? Aqui, ó, no estômago, ela vai fazer o armazenamento de soltar a bilis, tá? Para diminuir esse alimento para poder ser transformado. Aí vem, qual vai ser a função do fígado? O fígado é um órgão que produz a bile, substância que facilita a digestão dos lipídios presentes nos alimentos, tá? Ele vai facilitar a digestão. Aí vem aqui, ó. Quando ela vem para o estômago, aí ela, depois do estômago, ela vai passar para o intestino delgado. O intestino delgado é esse aqui, ó. No intestino delgado, a tia vai ler um pouco sobre essa parte aqui. Neste órgão, o restante do alimento que não foi digerido no estômago recebe substâncias digestivas, produzidas pelo próprio intestino, pelo fígado e pelos pâncreas. O processo de digestão termina e os nutrientes resultantes da quebra do alimento são absorvidos. Então, aqui, a quebra do alimento vai ser absorvido porque os nutrientes ele vai passar para o sangue e o sangue vai levar para todo o nosso sistema do corpo, passando para o cérebro e todo o nosso corpo, pelas nossas veias, tá? Então, esse alimento que não vai ser aproveitado é empurrado pelo movimento peristáltico até o intestino grosso. Então, o intestino grosso é esse aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O que não vai mais ser absorvido pelo nosso organismo, então eles vão mandar para fora. Então, pelo intestino grosso, que vai fazer o quê? A absorção de água nesse momento aqui, ó. De água, e a transformação da parte do alimento que não foi aproveitada vai se transformar em fezes, né? E a gente chama o bolo fecal, e essas fezes vai para o organismo e vai sair pelo organismo pelo ânus, né? Que não serve mais para a gente. Então, todo esse organismo aqui, é importante a gente saber o que é que acontece no nosso corpo. Então, dentro do nosso intestino, tem muitos neurônios. Os neurônios, eles estão no nosso cérebro e estão também no nosso intestino, tá? Eles alojam trilhões de bactérias e boa parte delas são importantes para o nosso organismo, tá? Então, os neurônios, eles estão aqui e eles dois é como se fossem conectados, né? Tudo que acontece no nosso corpo está conectado ao nosso cérebro. Existem neurônios no intestino, há cerca de 500 milhões deles. Eles são capazes de coordenar tarefas como a liberação de substâncias digestivas e movimentos peristálticos. Então, nós vimos, né, esses movimentos, essas substâncias digestivas que acontecem dentro do nosso organismo. E tudo isso que traz o nosso intestino são através dos neurônios
e através das bactérias, tá? As bactérias no intestino. Existem 100 trilhões de bactérias existem em nosso intestino. A quantidade 10 vezes superior ao número de nossas células. Então é enorme, é muito, são trilhões. Elas possuem o papel decisivo da manutenção da nossa saúde, auxiliando em digerir alimentos e a nos proteger de infecções, né? Assim diz esse texto nosso, foi escrito pela uma grande médica, Regina Domingues, né? Então está lá no nosso livro, que trouxe para a gente essa riqueza que existe no nosso corpo. E também as bactérias conseguem obter nutrientes necessários para sobreviver, né? Então quer dizer que ela dentro do nosso intestino, do nosso organismo, elas vão sobreviver através dos nutrientes que a gente se alimenta. E ela faz aquela troca, a troca que vai regular o nosso organismo, tá? Ela regula o nosso organismo. Nos ajuda, né? Então, esse assunto foi um assunto muito importante e nós acabamos esse assunto aqui. E vamos responder a página 29 e 31 do nosso livro, tá? A página 27 nós não vamos responder porque ela traz um experimento que é usado com remédios e nós não vamos fazer esse trabalho, tá? Mas as outras páginas vocês podem responder. Então, um bom trabalho e uma boa atividade para vocês. Beijos!